Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 07. Então, livro Nosso Lar, mensagem de André Luiz. É óbvio, antes o esmiuçamento, ou melhor, antes o prefácio foi de Emmanuel. E agora nós temos a mensagem de André Luiz, que ele já começa da seguinte forma: a vida não cessa. A vida não cessa. Por todo o universo há vida. Por todo o universo, que não tem princípio, que não tem meio e que não tem fim. A vida em toda parte. Só que quando se fala na vida, em vida, nós não estamos querendo, não estamos nos referindo apenas ao ser humano. Porque o ser humano é uma mínima parcela no universo, nos universos. Há vida em toda parte. Se você pegar um microscópio e virar ele para o lado de um lixão, você vai perceber quantos milhões de seres infinitesimal ali. Seres microscópios. Tudo isso é vida. Células são vida. Micróbios é vida. Inseto é vida. O mineral é vida. O vegetal é vida. O animal é vida. E é preciso entender que, além da nossa nomenclatura, existem outros termos. Além da nossa nomenclatura. Então, André Luiz começa assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha que maravilha! A vida é fonte eterna. É fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. De fato, é o jogo escuro das ilusões. Porque quantas ilusões, quanta fantasia aqui na Terra. Quanta ilusão, quanta fantasia nós alimentamos. Quantos vícios
que trouxemos de existências passadas. Vícios esses que a responsabilidade nossa na atual existência é lapidá-los, exterminando esses vícios. Mas a situação aqui neste planeta é tão complicado por parte nossa que um simples vício pode nos pôr tudo a perder. Toda a programação espiritual. Todo o trabalho dos mentores espirituais. Um simples vício. Aquele mais inofensivo. Aquele imperceptível. Muitos de nós temos o hábito de dizer aquela pessoa, fulano, cicrano, foi bom para todo mundo, menos para ele. Será que a pessoa foi boa para as outras pessoas, não sendo boa para si primeira? É difícil. Porque Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo como a si mesmo. Isso significa, você bebo. Faz uso de bebidas ilícitas? Faço. Você fuma? Fumo. E por aí em diante vai. Então, você não tem amor próprio. Você não gosta de você. Ah, mas eu faço a caridade. Mas que caridade é essa que você faz ao outro antes de fazer a você mesmo? Ninguém ajuda ninguém sem antes não auto se ajudar. Então os conceitos aqui na Terra estão todos de cabeça para baixo. As pessoas estão preocupadas com a quantidade e não com a qualidade. Pois André Luiz está nos dizendo aqui, é preciso separar o joio do trigo. A vida não cessa. A vida em tudo. Se você passar o dedo, ou melhor, um cotonete, numa maçaneta de uma porta, e levar ao espelho de um microscópio, você vai entender o que eu quero dizer. A vida não cessa. A vida em todo canto. Não existe sequer 1 milímetro no universo, nos universos, por toda a eternidade. Não há sequer 1 milímetro que não há vida. Aí ele continua. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. É o jogo escuro das ilusões. Como se diz até aqui na Terra. É o gato e o rato. Aqui a pessoa esbalda. Aqui a pessoa goza a vida conforme a expressão. Mas cerra-se os olhos, ele depara com a realidade. Plantastes moranguinho,
colherás moranguinho. Plantastes vento, colherás tempestade, vendaval. Essa é a realidade. É a lei de causa e efeito, que todos nós ainda, devido ao nosso nível, nos encontramos subordinados. O grande rio tem seu trajeto. O grande rio tem seu trajeto. Antes do mar imenso. Não é verdade? O grande rio tem seu trajeto. Antes do mar imenso. Porque é preciso entender que todos os rios desaguam no mar, ou nos mares. Mas antes de desaguar nos mares, ele tem o seu trajeto. De acordo com o trajeto, é conforme ele se apresenta ao chegar nos oceanos. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão. Copiando-lhe a expressão. A alma percorre igualmente caminhos variados, etapas diversas, até chegar nos oceanos, não é verdade? A nossa vida, a nossa existência se assemelha a um rio que percorre quilômetros e quilômetros. O rio percorre cascatas, curvas, assoreações, estados, de um estado para o outro, de um país para o outro, deixando para trás ribeirinhos, povos, um número inimaginável de espécies de peixes, crustáceos, e a água continua, deixando tudo para trás e percorrendo. Quantos rios encontram pela frente cachoeiras e mais cachoeiras? Quantos rios que ao mesmo tempo são estreitinhos demais, de repente esse rio se alarga. Quantas tempestades esse rio vê no seu percurso. Raios, trovões. Quantos animais esse rio vê nos barrancos? Quantos milhões de espécies de plantas e árvores, aves, pedras, essa água nesse rio encontra pela frente. Será que não se assemelha ao mesmo percurso da alma em processo de evolução? Porque o rio,
ele percorre todo esse trajeto com um só intuito, que é superar as adversidades internas e chegar ao oceano. Será que o oceano não é o Pai? Todos os rios caminham na tua direção. Será que nós não somos um veiozinho desse? Um riozinho desse? Uns rios mais estreitos, outros mais largos. Enfim, pare uma hora e reflita para você ver. É aí que nós encontramos o prazer da vida no esmiuçamento. Quando nós paramos para raciocinar nas menores e insignificantes coisas para muitas pessoas, mas que para nós é muito importante, pois nós procuramos enxergar as coisas com os olhos da alma e não com os olhos da matéria. As pessoas buscam uma mina d'água e ali ela, décadas e décadas, usufrui daquela água, daquela mina e nunca que questiona que caminho essa água percorre para chegar até aqui e vazar. Ninguém mergulha a mente no trajeto daquela água que brota ali naquela mina. Mas se aquela água, se aquela mina seca, a pessoa blasfema. A vida toda usufruindo daquela mina, mas a vida toda usufruindo, nunca questionando nada, nunca agradecendo a mina. Obrigado, Pai, por essa mina. Mina, muito obrigado por essa água fresca, por esse percurso que você faz para chegar até aqui, para matar nossa sede, saciar nossa sede. Ninguém procura saber. São poucos, esses poucos são aqueles cientistas que entendem de geologia, que são obrigados, devido às matérias de geologia, são obrigados a saber, porque há matérias que correspondem. Mas a humanidade não questiona, não agradece a mina d'água. Mas, de repente, a mina seca. Igual a história da vaquinha. A vaquinha morre. Aí começa a blasfemar. Aí xinga Deus e o mundo, por que essa mina foi secar? Por quê? Aí começa as acusações. O que Jesus há 2000 anos atrás nos recomendou. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas nós esquecemos disso. Aí começamos ali frente àquela mina. Culpa do homem.
que está acabando com a camada de ozônio? Culpa dos empresários? Enfim, os gananciosos? Que estão acabando com as matas? Olha o julgamento. Estão acabando até com os ciclos das estações do ano. Chuva num mês que não tem nada a ver, frio no outro mês que não tem nada a ver, geada num mês que não tem nada a ver, sol que não tem nada a ver. Será que não é o percurso da alma em processo de evolução? A alma percorre do mesmo modo. Nós que não paramos para observar. Quando é que você parou para raciocinar dessa forma? Minha vida, minha evolução se assemelha a um rio. Quantas curvas o rio encontra? Quantas curvas nós encontramos? Quantos obstáculos o rio encontra? Durante o seu percurso, quantos obstáculos nós encontramos? Quantas cachoeiras? Quantos penhascos? Nós também encontramos. O que o rio faz? Busca superar todos os obstáculos. E o que nós fazemos? Blasfemamos. Corremos da curva, fugimos do penhasco, fugimos da cascata. Não é assim? Nós somos assim. Ah, mas é o processo evolutivo. Não é questão de é o processo evolutivo ou não é. A alma se assemelha a um rio em processo de evolução. Não somos nós que estamos dizendo isso. É André Luiz. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Que mar é esse? Qual o objetivo? Qual o objetivo da tua vida? Qual o propósito, o teu propósito? Qual o sentido da tua vida? Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Os rios não possuem caminhos variados e etapas diversas? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Só não percebe quem não observa a natureza de Deus. Quando você estiver próximo a um rio, observe na íntegra o volume d'água. Observe as margens, os matos, a profundidade, os obstáculos. Mas é interessante. O rio, ele supera tudo quanto é obstáculo e ainda abre caminho para aquele fluxo de água menor lá atrás passar.
porque o fluxo maior é que abre o caminho. E etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Olha que coisa mais linda. Aqui e ali. Afluentes. Paremos para analisar um rio e suas afluentes. Ali na frente tem um córregozinho que se liga àquele rio. Lá na frente tem um outro córregozinho que depende daquele rio. Mais embaixo tem outro reguinho d'água que depende daquele rio. Tem vaca que depende daquele rio. Cavalo que depende daquele rio. Pato. Enfim. Tudo depende daquele rio. Será que não se assemelha à alma? Porque quantos afluentes nos visita? Quantas afluentes nos visita? Quantas pessoas encontramos e reencontramos? Quantas pessoas nós auxiliamos e quantas pessoas nos auxiliam? Até nós evoluirmos e chegarmos até o grande oceano, que é Deus. Por isso que não podemos reclamar. Porque esses afluentes todos, nós dependemos deles e eles dependem de nós. Esses animais que entram nesses rios para tomar água, para beber água, os equinos, os bovinos, as aves, tudo. Quanta vida esses rios alimentam até chegar no grande oceano. E o quanto esses rios também são sustentados. Eles sustentam e são sustentados. Vamos para o próximo vídeo. Dar sequência no mesmo tema.